Bora lá continuar os estudos com Java? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como lidar com arquivos na linguagem Java, como fazer a criação de arquivos no computador ou ler o conteúdo de um arquivo que está salvo em algum diretório do seu computador. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e vamos continuar os nossos estudos aqui em programação, utilizando a linguagem Java, orientação a objetos e os demais assuntos relacionados. Então, no último vídeo a gente aprendeu como fazer uma organização do código daquela classe principal que tem o método main. Então, o método main estava gigantesco, com muitas linhas de código, e a gente aprendeu como fazer essa organização quebrando ele em pequenos blocos, em pequenos métodos, cada método com sua devida responsabilidade, o seu único objetivo. E agora eu quero te mostrar um pequeno problema executando essa aplicação. Então vamos rodar aqui a classe main, vou clicar no play, escolher a opção run, e aí o nosso programa está sendo executado aqui no console. Então eu vou pedir aqui, vou escolher a opção 1, cadastrar turma, código da turma T01, nome turma 01, capacidade 30 alunos, estudantes, né? Beleza? Cadastrou a turma. Vou escolher a opção 3, de listar a turma. E ele listou aqui, código T01, turma 1, capacidade 30. Só cadastrei uma única turma. Só que agora eu vou escolher a opção 5, que é a opção de sair do programa. Então o programa foi finalizado. Eu saí aqui pela opção, eu poderia ter clicado aqui no quadradinho vermelho para forçar a parada aqui do projeto. Ele finalizou o meu programa. É como se a pessoa tivesse clicado no xizinho lá vermelho para fechar o programa, desligado o computador, ligou novamente, quero rodar novamente o programa. Vamos simular isso então. Vou rodar novamente o programa. Rodei o programa, vou escolher direto a opção 3, de listar turmas, e perceba que apareceu vazio. Ele não listou nenhuma turma, exibiu o menu principal. Então aqui está o problema. A gente está trabalhando com variáveis. E as variáveis armazenam informações na memória do computador. Só que elas só ficam armazenadas enquanto a aplicação está executando. A partir do momento que você para a aplicação, que você encerra, finaliza, fecha o programa, todas as informações que estavam armazenadas naquelas variáveis se perdem. Então as variáveis guardam informações apenas durante a execução do programa. Elas são voláteis, as informações não ficam persistidas, gravadas no computador. Então isso pode ser um problema numa aplicação. Se você quer guardar, manter informações mesmo após fechar o programa, você vai ter que usar uma outra estratégia. Então tem algumas alternativas de como a gente poderia guardar essas informações. Uma delas, por exemplo, é utilizar arquivos. Eu posso salvar um arquivo no computador e esse arquivo fica salvo ali no meu HD, dentro do meu sistema operacional, e você já deve ter feito isso. Você deve ter vários arquivos aí, vários diretórios, pastas com arquivos no seu computador. Arquivos, sei lá, PDFs, documentos, músicas, fotos, vídeos. E uma vez que você salvou esse arquivo no seu computador, ele fica lá de maneira permanente, ele não é volátil. Se você desligar o computador, reiniciar, quando você ligar de novo, o arquivo vai continuar lá, o sistema operacional se encarrega de deixar aquilo guardado. Então, essa pode ser uma opção. Se eu não quero perder as informações da minha aplicação, eu posso salvá-las em um arquivo. Então, fazendo uma analogia, seria, por exemplo, você abrir um documento do Word, você abriu aquele documento, começou a digitar, se você fechar sem salvar, aquelas informações vão se perder. Se você clicar lá na opção de salvar, escolher um diretório lá do seu computador e salvar aquele arquivo, ele vai ficar persistido, vai ficar gravado lá naquele local, até que você apague ou você mova ele para outro local. Então, essa que é o mecanismo, de trabalhar com arquivos, e a gente pode fazer isso com Java também. Então, vamos aprender aqui como fazer persistência de informações de uma aplicação utilizando arquivos no Java. Então, deixa eu minimizar aqui o console. Então, a gente vai ter que alterar o código aqui, da nossa classe principal. Então, deixa eu dar uma olhadinha. Nós temos aqui aquele loop para ficar exibindo o menu até que a opção 5 seja digitada para sair. Se a pessoa digitou a opção 1, ele vai chamar esse método cadastrar turma. Então eu vou navegar por esse método, vou segurar o Ctrl e clicar aqui no método que ele já pula diretamente lá para o método. Está aqui o nosso algoritmo para cadastrar uma turma. O código atual, o que ele faz? Pede para a pessoa digitar as informações, lê do teclado, usando aquela classe scanner do Java, instancia um objeto turma e adiciona ele nessa variável turmas. Essa variável é um parâmetro aqui do método cadastrar turma, que é
passado lá do método main. Então aqui está o problema, a gente está guardando essas turmas num array list, numa lista, que nada mais é do que uma informação que está na memória. É isso que a gente tem que trocar aqui. Então eu não quero mais salvar numa lista, eu quero salvar num arquivo. Então ao invés de receber como parâmetro um array list, a gente tem que receber um arquivo. E aqui eu tenho que falar, arquivo, adiciona mais uma linha com as informações dessa turma. Basicamente é isso que a gente tem que fazer. E beleza, Rodrigo, como que o Java me ajuda nessa questão? Se eu quiser criar um arquivo e escrever textos dentro desse arquivo, como que funciona isso? Então o Java ele tem uma classe que representa um arquivo e essa classe se chama file. Então no método cadastrar turma, eu não vou mais receber o segundo parâmetro como sendo um array list. Eu vou receber essa classe chamada files, no plural, com S. Cuidado, porque o Java tem uma classe chamada file, no singular. Aqui a gente quer usar é a files, com S no final, no plural. Files, vou chamar aqui de arquivo. E essa classe do Java ela representa um arquivo no computador. Então agora, como eu troquei de array list para files, a última linha aqui do meu método cadastrar turma começou a dar erro de compilação, porque não existe mais a variável turmas. Agora existe a variável files, o parâmetro, né, arquivo, que é um objeto do tipo files. Então aqui eu vou apagar essa linha que está dando erro e esse arquivo, ó, esse parâmetro files, ponto, tem um método, opa, é arquivo, né? Arquivo, ele tem arquivo, ponto, ele tem alguns métodos aqui, só que na verdade essa classe a gente não vai instanciar um objeto files. Essa classe do Java ela tem métodos estáticos. Lembra dos métodos estáticos? Te expliquei isso no vídeo anterior. Todos esses métodos aqui que a gente teve que quebrar, né, o cadastrar turma, cadastrar estudante, eles tiveram que ser estáticos. Lembra o que é um método estático? É um método que você não instancia o objeto, você chama nome da classe ponto, nome do método. Então, na verdade, aqui a gente não vai receber esse files como parâmetro. Eu só vou receber o leitor. E na última linha do método a gente vai chamar diretamente, ó, files, ponto, e existe um método aqui chamado writeString. Escreva uma string dentro desse arquivo. Esse método writeString, ele recebe alguns parâmetros que ele precisa saber, né? Tá, você quer escrever uma string dentro do arquivo, mas eu preciso saber de algumas coisas. Então esse método aqui ele recebe dois parâmetros. Primeiro é o arquivo, cadê o caminho desse arquivo que eu vou escrever? Então eu tenho que passar para ele um tal de arquivo, que é representado pela classe path do Java, que já eu te mostro o que significa isso, e um segundo parâmetro que é cadê a string que você quer escrever nesse arquivo. Então aqui nessa string eu tenho que escrever, ó, a minha turma. É meio que isso que eu quero fazer. Classe files do Java, você tem um método estático chamado writeString. Eu quero escrever uma string. Está aqui o arquivo, o caminho do arquivo onde você vai salvar, e aqui está a string que você quer escrever. Só que esse segundo parâmetro eu passei um objeto turma. Não é para passar uma turma, é para passar uma string. Ó. Então é turma ponto, sei lá, turma.get código, por exemplo. Eu tenho que passar para ele alguma string, algum texto que ele vai escrever no arquivo. Essa aqui é a lógica aqui dessa classe. Só está dando erro porque ela recebe como parâmetro um tal de arquivo. E esse vai ser o parâmetro do nosso método. Então o nosso método cadastrar turma ele vai receber um leitor, só que o segundo parâmetro não vai ser a classe files. Vai ser uma outra classe do Java chamada path. E essa sim representa o arquivo. Esse path, cuidado que esse daqui é no singular, não é paths com S. Esse path é no singular. E esse path ele representa um caminho dentro do meu computador. Pode ser um caminho de um arquivo ou de uma pasta, um diretório. É assim que funciona no Java. E esse writeString, esse método estático que vem lá da classe files, ele recebe esses dois parâmetros então. O path, que representa o caminho do arquivo que ele vai escrever, e o segundo é a string que ele vai escrever dentro desse arquivo. É assim que funciona. Perceba que está dando um erro de compilação aqui na chamada do método writeString. Porque esses métodos, essas classes do Java que trabalham com arquivos, elas
podem lançar exceptions, exceções do Java, porque pode acontecer vários problemas quando eu estou trabalhando com um arquivo. Esse arquivo pode não existir nesse caminho, esse arquivo pode existir, só que o meu usuário não tem permissão para ler esse arquivo, pode ser que ele tenha permissão para leitura, mas não para escrita. Então, vários problemas podem acontecer e o Java trabalha com esses problemas utilizando o conceito de exceptions, exceções, que será o foco dos próximos vídeos. Nos próximos vídeos aqui no canal eu vou explicar como é que funciona esse negócio de exceptions no Java. Por enquanto, vou só passar para vocês aqui o que a gente faz. No momento, a gente só vai clicar aqui, ó, onde está em vermelhinho aqui no Write String, e vou usar o atalho Alt Enter e vou escolher essa opção aqui, ó, add exception to method signature. E aí perceba que na assinatura do método cadastrar, depois dos parênteses aqui com os parâmetros, antes das chaves, ele colocou um tal de throws IO exception, que é uma classe do Java que representa uma exceção. Por enquanto, vamos apenas colocar isso. Nos próximos vídeos eu vou focar nessa parte de exceções, para você entender como que o Java lida com o erro. Se acontece um erro no programa, o que acontece, como que eu posso tratar um erro na minha aplicação. Por enquanto, apenas coloque esse throws aqui, só para o código compilar. Agora, meu método cadastrar turma está funcionando. Porém, quem chama esse método, no nosso caso aqui é o método main, vai dar um erro porque ele está passando ainda o arraylist. Então vamos lá em cima no método main. Cadê o método main? Ó, aqui na minha linha 30, ó. Se a opção digitada foi 1, ele está chamando cadastrar turma, só que ele passa o leitor e ele passa o arraylist de turmas. Agora a gente não vai mais usar um arraylist. Eu tenho que passar para ele um tal do path, que é o caminho do arquivo que tem as turmas. Então aqui a gente não vai passar turmas. E essa variável turmas, que era o meu arraylist, ó, agora eu não vou mais usar um arraylist. Então var turmas é igual a... Como é que eu crio um objeto path do Java? Path.off. Existe essa classe path do Java, ela tem um método off, que é um path do... E aí eu passo aqui a string com o caminho do arquivo no computador. Posso simplesmente passar aqui, ó, turmas.txt, por exemplo. Eu não passei o caminho completo, C2 barra users, barra Rodrigo, barra documents. Eu só passei o nome do arquivo direto. Onde que o Java vai buscar esse arquivo? Eu poderia passar o caminho completo aqui. Se eu quiser dizer exatamente o caminho de onde está o arquivo, eu poderia passar aqui, ó, C2 barra... Só que aí no Java tem que colocar duas barras, porque o barra é um caractere especial aqui do Java. Então a contrabarra, né? Se eu quiser representar a contrabarra, tem que ser duas vezes. C2 barra barra, users barra barra, barra barra Rodrigo, barra barra documents. Você pode passar o caminho completo aqui, documents, barra barra, sei lá, imagina que está na minha pasta documents o arquivo turmas.txt. Então você pode passar um caminho que é chamado de caminho absoluto, o caminho completo dentro do computador, ou você pode passar o caminho que é chamado de relativo, seria passar apenas o nome do arquivo. Se você passar o caminho absoluto, o Java vai procurar exatamente naquele local. Se você passar apenas o caminho do arquivo, sem o caminho absoluto, o Java, não só no Java, né? Existe esse conceito de caminho absoluto e o caminho relativo. Ele vai procurar relativo a algum diretório. Qual diretório é esse? No caso do Java, vai ser a pasta do projeto. Então eu tenho aqui essa pastinha gestão escolar, ele vai procurar aqui dentro um arquivo chamado turmas.txt. Beleza? Então tem essas duas abordagens. Ok, pronto. Passei aqui, path.off, agora esse turmas, estou passando ele como parâmetro, só que ainda está dando erro. Porque lá naquele método cadastrar turma, eu coloquei aquele throws IO exception. Eu tenho que colocar isso daqui também no método main. Então eu vou dar um Alt Enter, add exception to method signature, e agora passou aqui, ó, throws IO exception para o método main também. Então vamos apenas colocar isso e mais adiante nos próximos vídeos eu vou detalhar como que funciona esse negócio de exceptions do Java, que é um conceito importante. Beleza? Voltando aqui, passou a dar erro, ó, no método listar turmas, porque agora a variável turmas não é mais um arraylist, ela é um paths, é um objeto path do Java.
Então lá no método listar turma, aqui eu vou trocar para receber um path arquivo como parâmetro. Esse loop aqui vai passar a dar erro, eu vou só comentar, selecionei todo o código, segurei o Ctrl e vou apertar a barra normal. Aí ele comenta todo o código que está selecionado de uma vez. Por enquanto, não vamos mexer nesse método, vamos só fazer o cadastrar primeiro. Beleza? Tá tudo compilando. E agora, antes da gente testar e ver como é que a gente vai salvar o arquivo, tem uma questão importante. Eu coloquei aqui que a extensão do arquivo é .txt. Só que, poxa, Rodrigo, que extensão que eu uso quando eu estou trabalhando com arquivos? Então, em arquivos, existem diversos tipos de arquivos, né? Tem um arquivo PDF, tem um arquivo doc do Word, tem um arquivo XLS, tem um arquivo XML, tem arquivo MP3 de música, MP4 de vídeos, tem vários formatos de arquivo. Aqui no nosso caso, não é um arquivo de áudio, de vídeo, é um arquivo de texto. Eu quero salvar um arquivo de texto guardando as informações das turmas e dos estudantes. Só que mesmo sendo um arquivo de texto, existem diversos, diferentes formatos de arquivos. Então tem o PDF, tem o doc, tem o TXT, tem vários formatos para texto. Qual o formato que eu uso, Rodrigo? No mundo da programação, existem alguns formatos que são os mais comuns. Deixa eu te mostrar aqui alguns deles. Vou abrir aqui um bloco de notas só para te exemplificar como é que funcionam esses formatos. Tem um formato que é bem comum, era bem antigo, né? Antigamente se utilizava muito, que é o formato chamado CSV, que é uma abreviação para Comma Separated Values, valores separados por vírgula. Então, esse é um formato bem comum utilizado em aplicações para você guardar textos. Eu poderia salvar o arquivo como sendo turmas.csv. Quando você tem essa extensão CSV, significa que você está criando um arquivo no formato CSV. Como que é a cara, o formato desse arquivo CSV? Como é que ele funciona? Cada linha do arquivo representa um registro. Então aqui se for o meu arquivo de turma, cada linha representa uma turma. E dentro de cada linha, como é que eu separo as informações? A turma ela tem um código, tem um nome, tem a capacidade. Cada informação dessa é separada por vírgula. É o C, o coma, que é vírgula em inglês. Daí vem esse formato, valores separados por vírgula. Então o formato CSV seria mais ou menos dessa forma. A primeira linha aqui seria a minha primeira turma. T01 seria a primeira informação da turma, o código. Vírgula, turma, espaço 01. Seria o nome da turma. Vírgula, 30 seria a capacidade. E aí, vírgula, cada campo do registro é separado por vírgula. E cada linha separa registros distintos. Então, na linha de baixo, ó, T02, vírgula, turma 02, vírgula, capacidade, sei lá, 10. Então, cada linha representa um registro e dentro da linha, as informações do registro são separadas pela vírgula. É assim que funciona o formato CSV, que é um formato bem comum quando a gente está trabalhando com aplicações. Era muito comum antigamente, hoje em dia nem tão comum assim, mas pode acontecer de um dia você se esbarrar com uma aplicação que trabalha com arquivos no formato CSV, então é importante que você conheça esse formato, beleza? E tem esse negócio da vírgula, né? Ah, Rodrigo, e se no nome da minha turma tem a vírgula? Se eu botar aqui vírgula, ele vai achar que é para separar o próximo campo. Posso ter vírgula? Pode, só que aí nesse caso você vai ter que separar, ó, você vai ter que delimitar o texto por aspas. Então pode ter vírgula, pode ter o caractere, né, que delimita as informações, só que aí o texto tem que estar delimitado por aspas, como se fosse uma string lá do Java, beleza? Então aqui só exemplificando, ok? Então esse é o formato CSV. Um outro formato que é bem comum é o formato XML. Esse também é um formato bem comum, bem utilizado nas aplicações. Utiliza muito no governo, sistema de emissão de notas fiscais, sempre utiliza esse formato XML. Talvez você já tenha feito uma compra pela internet e você recebeu uma nota fiscal, vem um arquivo XML. Vem um PDF da nota fiscal e vem um arquivo XML que representa aquela nota fiscal. XML também é um outro formato de texto para representar informações. Só que diferente do CSV, o XML, o formato dele é um pouquinho diferente. Então você delimita as informações utilizando tags.
Então, aquela mesma informação de uma turma, eu representaria da seguinte maneira. Eu tenho aqui um menor que, maior que, para delimitar uma tag. Ó. Então, turma. E aí, para fechar, você tem um menor que, maior que, só que você tem uma barra aqui. Ó. Então, sem a barra, estou abrindo uma tag. Com a barra, estou fechando essa tag, fechando essa informação. E dentro desse elemento, você pode ter outras tags. E aí, geralmente, tem um tab, tem uma indentação, né, igual os códigos lá na programação, só para facilitar a leitura. E aí, cada informação é uma subtag dentro de turma. Então, turma tem código. Eu criaria aqui uma tag código, aqui dentro T01, fecha a tag código, Enter, tem o que mais? Nome, então abre uma tag nome, aqui dentro vem ó, turma 01, fecha a tag nome, tem capacidade, capacidade 30, fecha a tag capacidade, beleza? Opa, ficou um O aqui. Então, isso é o formato XML. Eu tenho aqui uma tag, é bem parecido com HTML, caso você conheça, que é a linguagem usada para criar sites, páginas da internet. Então, você tem uma tag, dentro dela você pode ter subtags e uma subtag pode ter uma subtag, como se fosse uma hierarquia, né? Eu estou fazendo um bloco dentro de um bloco, como se fosse um método, aí eu posso ter um if, mais ou menos nessa linha. Então, formato CSV, cada linha representa um registro, cada informação é separada por vírgula, formato XML, cada informação tem uma tag principal e dentro dela tem as tags para cada campo. Só que aí você tem o abre tag, fecha tag, abre tag, fecha tag, abre tag, fecha tag. Então o XML ele é um pouquinho maior. Ele é um pouco mais descritivo, né? Você sabe o que é cada informação, diferente do CSV, né? O CSV eu tenho aqui, ó, 30. O que é esse 30? Não tem um nome dizendo o que é esse 30. Você tem que saber que, opa, primeira informação é o código, vírgula, segunda informação é o nome, vírgula, a terceira é a capacidade. Só que olhando diretamente para o arquivo, você não tem essa descrição. O XML não. O XML, ó, o que é esse 30? Capacidade. Abre tag capacidade, fecha tag capacidade. Então ele é mais fácil de entender, né, o que é cada informação. Só que acaba ocupando mais espaço, né? O CSV, em uma linha eu tenho minha informação. Esse daqui são várias linhas e tem o abre tag e fecha tag. Então esse é outro formato de arquivo bem comum aí para aplicações. E um terceiro formato que é o mais comum hoje em dia é o formato JSON. É um outro formato de escrita de arquivos, representação de informações textuais. E a cara do JSON é mais ou menos assim. Ó. Você teria um arquivo e ele é delimitado por chaves. Abre chave, fecha chave, é como se fosse uma informação. E aqui dentro ele representa cada campo usando aspas duplas. Então aqui eu teria o código, e aí ele tem 2 pontos, e o que vem depois dos 2 pontos é a informação. T01. Tem mais informação? Vírgula. Na linha de baixo vem nome, 2 pontos, e o valor aqui, ó, turma 01. Tem mais informação? Tem. Capacidade, 2 pontos. E aí, se for numérico, não precisa das aspas. Então, capacidade é número, não precisa das aspas. Aspas é só quando é texto. Então, esse é o formato JSON. Você tem chave, 2 pontos, valor. Uma chave vinculada com um valor. As chaves são delimitadas por aspas, os valores só quando for texto. Quando for número, não precisa das aspas. E eles são separados por vírgulas e delimitado pelo abre-chave e fecha-chave. Então, esse é o formato JSON. Então aqui eu poderia criar um arquivo turmas.json, JSON. Aqui seria o XML, né? Deixa eu só colocar aqui. Então seria um arquivo turmas.xml e esse seria o conteúdo. E aqui seria o arquivo CSV, turmas.csv, e esse é o formato de um arquivo CSV. Então percebe? Ambos são maneiras distintas de representar um arquivo de texto. Eu quero guardar textos, guardar informações. Só que você tem vários formatos, cada um representa de um jeito. O objetivo é o mesmo aqui, é representar informações num arquivo que vai ser salvo no computador. O que muda é a máscara aqui, o formato de como que esses arquivos são representados no computador. Então o JSON é desse jeito, o XML é desse jeito, o CSV é desse jeito. Ah, Rodrigo, qual é melhor aqui? Não tem um melhor e um pior. Cada um tem vantagens e desvantagens.
Cada um surgiu numa determinada época, foi usada por bastante tempo, depois acabou sendo substituída por outras. Então, como se fosse uma timeline aqui. O CSV é o mais antigo dos três, foi bastante utilizado lá na década de 70 e 80 nos sistemas, depois começaram a usar o formato XML e depois, hoje em dia, é usado mais o formato JSON, beleza? Então, não tem um melhor ou um pior. O mais comum é JSON, só que cuidado. Às vezes a gente acha, Rodrigo, então vou usar JSON para tudo, é só JSON que se usa hoje em dia. Beleza, só que lembre-se que existem sistemas que foram desenvolvidos há 10, 20, 30, 40 anos atrás e que a gente tem que dar manutenção. Tem que fazer melhorias, ajustes, criar novas funcionalidades e provavelmente nesses sistemas não vai estar usando o formato JSON. Deve estar ou XML ou CSV. Então é importante que você conheça esses outros formatos e não fique apenas focado no atual que é usado hoje em dia. Beleza? Aqui nos vídeos, para facilitar, vamos usar o formato CSV, que é o mais simples. A gente não vai precisar ter muita dor de cabeça, porque dá para manipular como string de uma maneira bem simples no Java. Beleza? Então vamos voltar lá para o código. Então aqui, na verdade, vamos salvar o arquivo no formato CSV, tanto para turmas quanto para estudantes. Já vou até alterar aqui o código, path.off estudantes.csv. Então agora eu não vou mais salvar em ArrayList, porque senão vai se perder as informações. Vou salvar em arquivo. Um arquivo para guardar as turmas, outro arquivo para guardar os estudantes. Só para ficar separado, não ficar bagunçado, duas coisas distintas. Beleza? Agora vai dar erro aqui, né, nos métodos cadastrar estudante, listar estudantes. Vamos fazer aquela mesma coisa. Vou comentar o código de listar estudantes e o de cadastrar estudantes. Vou tirar aqui o ArrayList. Ele vai receber um path, arquivo, como parâmetro. E essa linha aqui, o estudantes.add, eu vou comentar. Então, vamos fazer um de cada vez. Tem que colocar aqui no listar estudantes, né? Ele está recebendo... aqui está ArrayList, aqui vai ser path arquivo. Beleza. Opa, path com a letra A em minúsculo. Pronto. Só para compilar aqui o programa. Beleza. Agora, vamos para o que interessa. Vamos começar a fazer as mudanças aqui no nosso código. Então, se foi digitada a opção 1, eu vou chamar o método cadastrar turma, passando o leitor para ler do teclado. Eu ainda vou ler do teclado as informações do usuário. E eu vou passar essa variável turmas aqui, que é um arquivo, que está apontando para esse turmas.csv. Vamos lá para o método cadastrar turma. E agora eu tenho que salvar. Eu deixei aquele código aqui, files write string. Escreva a string. Só que aqui eu estou salvando somente o código da turma. Só que lembra, esse arquivo é no formato CSV. Então, na verdade, eu tenho que salvar o código, uma vírgula, o nome da turma, uma vírgula e a capacidade da turma. São só essas informações, né? Código, nome e capacidade. Então, aqui, nessa linha, eu escrevi essa string do código. Vou colocar aqui, para ele escrever também, Mas posso concatenar numa linha só, posso fazer em várias linhas, fique à vontade. Vírgula, mais turma.get nome, mais uma vírgula e o terceiro campo concatena com turma.get capacidade. Pronto. Então, files, escreva uma linha nesse arquivo aqui, que chegou como parâmetro, e a string é código, vírgula, nome, vírgula, capacidade. Pronto. Bem simples a mudança. Tive que mexer apenas nessa linha e trocar o segundo parâmetro para ser um path e colocar esse throws aí ou exception, que nos próximos vídeos eu vou te explicar como é que funcionam exceptions no Java. Beleza. Será que vai funcionar? Vamos rodar e testar o programa? Vou rodar a aplicação, vou escolher a opção 1 de cadastrar turma, digitar as informações e vamos ver se ele vai criar um arquivo turmas.csv com as informações certinhas da turma. Então vamos lá no método main, cliquei no play, escolhi a opção de run, vamos rodar aqui o projeto, rodou o menu principal, opção 1, cadastrar turma, código T01, nome turma01, capacidade 32 alunos, 32 estudantes.
é agora, hein? Quando eu der o Enter, vamos ver o que é que aconteceu. A princípio não deu nenhum erro, mostrou o menu principal. Vamos cadastrar uma segunda turma? Então, opção 1 novamente, código T02, nome turma 02, capacidade 15 estudantes, Enter. Vou digitar a opção 5 para sair. Saí, finalizei a aplicação. Só que lembra, agora eu estou salvando num arquivo e não mais num array list. Então o arquivo deveria ter sido criado, ele deve estar aqui em algum lugar. Onde que vai estar o arquivo? Lembra, quando eu criei a variável turmas, eu passei apenas o caminho relativo, turmas.csv. Então lembra, ele cria esse arquivo no diretório do projeto. Vou abrir aqui o project no IntelliJ e ó, já apareceu aqui, ó, turmas.csv. Então ele criou o arquivo certinho. Agora, será que ele escreveu a string dentro do arquivo corretamente? Então, não basta apenas criar o arquivo, tem que estar o conteúdo lá dentro. Posso abrir aqui direto no IntelliJ esse arquivo. Vou dar 2 cliques, ele abriu e... Opa! Tá lá, ó, T02, turma 0215, mas e a turma 1? Poxa, ele salvou, só que quando chegou na segunda turma, ele não deu um Enter e adicionou a segunda linha aqui no arquivo, ele sobrescreveu. Isso é um detalhe importante no caso do Java. Quando... Vamos voltar aqui para o código, ó. Lá naquele files, cadê? Write string, ó. Quando a gente chama dessa forma, ele abre o arquivo e sobrescreve com essa string que você passou aqui. O que tinha lá ele sobrescreve. Poxa, eu não quero sobrescrever. Eu quero concatenar no final do arquivo. Pega o que já tem e concatena no final. Eu não disse isso. O padrão do Java aqui com essa classe files é sobrescrever o arquivo. Você quer concatenar? Então você tem que fazer o seguinte, ó. Esse método writeString, ele tem uma outra versão que recebe 3 parâmetros. Recebe o arquivo, vírgula. Vou só quebrar a linha aqui para facilitar, ó. Ele recebe o arquivo, recebe a string e aí vírgula. Você pode passar um terceiro parâmetro. Inclusive, vou até dar um Ctrl+ de espaço aqui, ó, no writeString, ó. Ele recebe aqui, ó, um terceiro parâmetro que é um tal de, deixa eu ver, OpenOption. E aí eu posso passar aqui, ó, OpenOption. Não é essa classe, na verdade. Deixa eu dar uma abridinha nesse método, ó. Vou segurar o Ctrl e clicar nesse writeString, ó. Vou pedir para ele abrir, ó. Ele recebe um tal de OpenOptions aqui. E se a gente der uma navegadinha aqui no código do Java, ó, tem esse tal de OpenOptions que eu posso passar várias opções aqui para esse tal de Options. Só dando uma navegada aqui, depois eu vou te explicar com calma como é que funciona essa questão de, se eu quiser saber algo de uma classe do Java, onde é que está a documentação do Java? Eu mencionei isso, só que eu não mostrei. Depois eu vou mostrar com calma como é que a gente faz para pesquisar uma documentação do Java, entender o que uma classe do Java faz, porque isso é bem comum. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se eu acho rapidamente. Tem uma classe aqui do Java, é que eu esqueci agora, eu não lembro de cabeça. Mas deixa eu tentar aqui, acho que é standard, standard OpenOption. E aí tem uma opção aqui que é o append. Pronto, lembrei. Então, files.writeString, arquivo string, ele sobrescreve. Não quer sobrescrever? Passa o terceiro parâmetro, então, que é esse standard OpenOption append. Tem esse append que é para fazer concatenações no arquivo. Beleza? Então, acho que agora vai funcionar. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar aquele turmas.csv, ó. Cliquei nele, apertei o del aqui no teclado, pronto, apaguei. Vamos rodar novamente a aplicação. Vou rodar. Beleza? Opção 1, cadastrar turma, T01, turma 01, capacidade 30 estudantes e agora deu um erro aqui no programa. E aí ele falou, olha, não existe esse arquivo turmas.csv, porque essa opção de append, ele vai procurar o arquivo se já existe no computador. Se não existir, ele lança uma exceção. Esse que é o tal da exception que eu vou te explicar mais com calma mais para frente. Por enquanto, apenas considere que deu um erro aqui. E agora deu erro porque essa opção de append, ela exige que o arquivo já exista. Então já tem que existir esse arquivo turmas.csv
CSV no computador, senão vai dar um erro. Então vou fazer o seguinte, ó, lá no método main, vamos voltar lá para o método main. Aqui, na minha linha 23, quando eu criei a variável turmas, com esse pf.off, na linha de baixo eu vou perguntar para o Java, Java, esse arquivo existe no computador? Se não existe, cria ele aí vazio. Então eu consigo fazer um if aqui, ó. If turmas, essa minha variável turmas tem um método chamado exist. Deixa eu ver aqui. Tem um método aqui do Java para verificar se o arquivo já existe. Deixa eu ver aqui na lista de métodos. Endes, starts, compare, getFileName, getParent. Na verdade não é assim, na verdade é files, é aquela própria classe files, ela tem um método, ó, chamado exists e você passa como parâmetro o turmas, que é a minha variável path. Então a classe files do Java tem um método files existe para esse path aqui e ele devolve true ou false. True se existir, false se não existir. Eu estou interessado se estiver dando false. Então eu vou colocar aqui no if, ó, o símbolo de exclamação, que é para negar a instrução. Então se não existe esse arquivo, aí eu vou chamar files.createFile, passando aqui o meu turmas. Então esse if aqui é para checar. Se não existir o arquivo, ele cria um arquivo em branco do zero. Beleza? Vou copiar esse mesmo if. Opa, vou dar um Ctrl C nesse mesmo if, porque eu vou precisar fazer ele aqui para o arquivo de estudantes também. Então agora se não existe o arquivo estudantes, cria um em branco. Beleza. Então só preciso fazer isso uma única vez, por isso que eu coloquei aqui no método main essa lógica. E agora sim, quando eu chamar lá o cadastrar turma passando esse path, ele já vai ter sempre um arquivo vazio, pelo menos. Se já existir, ele não vai criar um novo, por causa daquele if. Vamos rodar novamente o programa e ver se vai funcionar. Rodou, opção 1, código da turma T01, turma 01 é o nome, capacidade 30, enter, não deu erro. Vou cadastrar novamente, código T02, nome turma 02, eu digitei 01 sem querer, turma 02, capacidade 15, beleza, opção 5 sair, finalizei o programa, vou minimizar, vou abrir o project à esquerda, tá lá o turmas.csv, vamos ver se agora ele não sobrescreveu. Abri, ó lá, tá lá o turma 01, turma 02, só que ficou tudo numa mesma linha, né? Ele não pula linha automaticamente no Java. Só que no CSV eu preciso pular uma linha. Tenho que fazer isso no código. Então, vamos apagar esse arquivo. Vamos tentar aqui uma terceira vez. Vamos voltar lá no nosso código, ó, que está salvando a turma. Files, write string. A string que eu estou salvando é código, vírgula, nome, vírgula, capacidade. E na sequência eu tenho que pular uma linha. Como é que eu faço para ele pular uma linha? Vou concatenar. E no Java existe esse código /n, barra invertida n, que é um código para falar para o Java, olha, pule uma linha. O n é de new line. Então, quando ele vê essa string, ele pula uma linha automaticamente. Então, com esse código, eu consigo escrever as informações e pular uma linha no final. Vamos testar novamente. Vou clicar no play, rodar a aplicação. Opção 1, T01, turma 01. Capacidade 30, opção 1 de novo, T02, agora eu digitei o código certo, turma 02, capacidade 15, mais uma, T03, turma 03, capacidade 40, opção 5 para sair, minimizei, abri o project à esquerda, vamos abrir o turmas.csv, tá lá. Agora sim eu tenho um arquivo CSV seguindo as regras do CSV. Cada registro está numa linha e dentro de uma linha cada informação do registro é separado por vírgula. Deu certo, conseguimos salvar um arquivo no computador. E eu parei o programa. Se eu rodar novamente o programa, sem excluir o arquivo agora. Vamos rodar novamente aqui. Ó. Eu tinha excluído o arquivo antes. Eu não excluí, o arquivo está aqui. Ó. Se eu mandar cadastrar uma nova turma, T04, turma 04, capacidade 6 alunos, turma pequenininha.
Vou sair. Será que ele concatenou? Olha lá, concatenou no final. Então, se o arquivo não existe, ele cria uma única vez. Se já existe, ele faz o append, ele adiciona no final. Deu certo. Conseguimos salvar um arquivo e perceba, posso parar a aplicação, posso fechar o IntelliJ, posso reiniciar o computador. O arquivo está aqui no programa com as informações persistentes, elas não são voláteis, não se perdem como nas variáveis na programação, beleza? Vamos fazer agora o mesmo para os estudantes. Então, voltando lá para a classe principal, lá no método cadastrar estudante, ó, essa linha que eu tinha comentado, vou apagar essa linha porque agora eu não vou adicionar numa lista. Vou copiar esse files right porque vai ser bem parecido. Vou colar aqui, só que aqui não é turma. Aqui eu tenho que salvar o estudante. Ponto. Primeiro campo do estudante é o que? O nome, né? Ponto get nome. Segundo campo, aí a vírgula. O segundo campo é estudante.get telefone, vírgula. Terceiro campo, estudante.get endereço. E aí tem mais um, né? Então antes do barra N, mais uma vírgula e mais estudante.get responsável. E aí sim, um barra N no final. Beleza? Ok? Aqui tá dando aquele erro porque eu não coloquei o throws aí ou exception aqui. Então é só clicar aqui onde está vermelhinho, Alt Enter, add exception, ele coloca o throws aqui. Já está no método main, então não precisa fazer mais nada. Beleza? Vamos testar agora, vamos tentar rodar o programa e cadastrar estudantes. Então rodei, opção 2, cadastrar estudante, nome Rodrigo. Digitei errado ali, agora vai assim mesmo. Telefone 6133000000. Endereço, rua XPTO número 1. Responsável, pai do Rodrigo. Beleza? Opção 2, cadastrar um novo estudante, vai ser a Ana Silva. Telefone 11 9999 8888. Endereço, rua Blá, número 9000. Responsável, mãe da Ana. Beleza? Opção 5 de sair. Agora, putz, fiz besteira. Ah não, tá certo. Estudantes.csv. Eu achei que ele ia criar o arquivo turmas.csv. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele criou o arquivo? Tá aqui, ó, estudantes.csv. Então lembra, fica no diretório principal da pasta do projeto, no IntelliJ. Ó. E tá lá, ó, Rodrigo, telefone, endereço, responsável. Ana, telefone, endereço, responsável. Beleza? Digitei tudo errado aqui, ó, Ruxa, Rodrigo, beleza, vai assim mesmo. Pronto, já consegui cadastrar arquivos no computador. Agora a gente precisa ajustar aqueles métodos para ler as informações, porque ele está fazendo um loop no list, no array list, e agora não é mais para percorrer uma lista, é para ler do arquivo. Então eu te mostrei como criar um arquivo, verificar se existe um arquivo, criar um arquivo e escrever linhas no arquivo. E para ler um arquivo, como que funciona? Vamos ver. Então vamos lá no nosso método listar turmas, tá aqui. Tinha esse loop, vou descomentar. Agora eu não vou mais percorrer, não é essa variável turmas, né? Agora o método listar turmas, ó, ele recebe um path aqui como parâmetro. Como é que eu faço para ler as linhas de um arquivo? Bem simples. Files.read_all-lines e você passa um path como parâmetro, que é o arquivo que está chegando aqui. Então esse files read_all-lines, o que ele vai fazer? Ler todas as linhas do arquivo e devolver um array list com cada uma dessas linhas. Posso jogar isso numa variável, var turmas é igual a files read all lines, beleza? Aí o read all lines ele também lança exception, tem aquele negócio do exception, então alt enter, add aqui a exception na assinatura do método, beleza? Só que agora esse loop aqui vai mudar. Porque agora ele não devolve um array list de turma, ele devolve um array list de string. Cada elemento da lista é uma linha do arquivo CSV. Então agora não é mais uma turma. Agora eu estou lendo uma string. É uma string. E a string representa a linha inteira. Só que eu quero ler separados por vírgula.
Como é que eu faço então? Eu li a primeira turma, esse for aqui, ó, deixa eu mudar esse system out. Esse for, ele está percorrendo linha por linha do arquivo. Eu posso simplesmente, ó, dar um system out turma, vou até mudar aqui, ó, vou chamar de linha, só para não confundir, e aqui, ó, vou chamar de linhas essa variável. Porque basicamente é isso, ó. Eu estou lendo as linhas e tratando como string, não mais como objetos. Só se eu instanciar um objeto turma aqui. Então eu posso deixar o código dessa forma. Se eu rodar o programa, vamos rodar aqui o programa. Vou clicar lá no play. E agora eu já tenho o arquivo com várias turmas, vou direto na opção de listar turmas. Opção 3, tá aqui, ó. T01, o código, o nome e a capacidade. Código, nome e a capacidade. Pronto. Eu mandei ele imprimir a linha inteira. O problema é que vai sair assim, né? Com a vírgula, enfim. Se você quiser formatar isso daqui bonitinho, aí você vai ter que fazer um tratamento. Porque no meu código aqui, ele está lendo a linha e imprimindo a linha inteira. Se você quiser separar por vírgulas, você pode fazer assim, ó. Eu posso criar uma variável aqui, ó, var, vou chamar de informações, ou vou chamar de campus, é igual a linha. Linha é uma string do Java que tem a linha inteira. A string do Java tem um método chamado split, que é para quebrar por um delimitador. E esse delimitador eu posso passar a vírgula. Isso daqui vai me devolver um array contendo cada campo separado por vírgula. E aí eu posso pegar cada campo separado na posição 0. Aí é um array, lembra do array? Eu te mostrei o array list, mas eu te expliquei o array no Java como é que ele funciona. Então aqui eu poderia fazer, ó, system out println campos na posição 0. Na posição 0 é o código. Mas posso concatenar aqui, ó, com, sei lá, um tracinho e aí mais campos na posição 1, que é o nome da turma. Mais colocar um tracinho e concatenar com campos na posição 2, que é a capacidade. Então, eu posso imprimir a linha inteira ou posso usar esse método split da string e falar quebra essa string pelo delimitador vírgula. Todo lugar que tiver vírgula ele vai quebrar, vai separar os elementos e me devolver um array contendo apenas os elementos quebrados pelo delimitador vírgula. E aí eu posso imprimir aqui cada elemento de maneira separada como se fosse um array do Java. Beleza? Vamos ver se vai funcionar? Vou rodar dessa forma. Você pode rodar por aqui, o programa está rodando ainda, né? Deixa eu parar aqui, no canto superior aqui direito da tela, ó, tem um quadradinho vermelho para parar e tem um playzinho verde, você pode rodar daqui também, ó. Tá o principal, que é a classe, beleza? Cliquei no play, vamos lá, opção 3, listar, tá aí, ó. Separou cada uma das 3 informações e aqui eu coloquei um tracinho no meio, aí você pode formatar do jeito que você quiser, beleza? Então, pronto. Vou fazer a mesma coisa para o listar estudantes, que está aqui em cima. Então aqui é linhas, aqui tem que fazer aquele throws, né, na assinatura do método. Aqui são os campos e aqui é o estudante, né? Então 0 é o nome, o 1 é o telefone, o 2 é o endereço, tem mais um aqui, né? Mais, vou concatenar aqui com um tracinho. Aí tem o responsável, né, que é o campus, na posição 3. Então é nome, endereço, telefone e responsável. Ok, vamos testar. Vou parar a aplicação, rodar novamente. Opção 4. Tá lá, ó, nome, telefone, endereço, nome do responsável. Nome, telefone, endereço, nome do responsável. Beleza? Se eu quiser sair, opção 5. Finalizei o programa. Pronto, acabei de te ensinar como é que funciona escrita, como que eu salvo um arquivo de texto no Java, utilizando essas classes path e files, para carregar um arquivo e tal, fazer escrita, e para ler um arquivo, usando esses métodos utilitários aqui, esses métodos estáticos da classe file. Read all lines, lê todas as linhas e devolve numa variável que tem uma lista com cada string, cada linha representada numa string. Beleza? Para salvar o arquivo, files, write string. Lembrando que ele, por padrão, sobrescreve o arquivo com a nova string. Se você não quer sobrescrever, quer adicionar no final, standard open option.append. E lembrando que ele não pula a linha automaticamente. Coloca o /n se você quiser que ele pule a linha no final da string.
beleza? Então tá aí o código bem simples. O Java, na verdade, ele tem várias maneiras de você lidar com arquivos. Essa que eu te mostrei aqui, usando essas classes path e files, é uma maneira mais recente, das últimas versões do Java, mas antigamente não tinha essas classes. Você tinha que trabalhar com outras classes, input stream, output stream, era um pouco mais complicado. Então eu estou te mostrando o código mais recente, que é mais simples do Java, beleza? E um último detalhe importante, esses métodos que eu fiz aqui, a leitura, files, read all lines, ele só é recomendado se você tiver um arquivo pequeno, um arquivo com poucos kbytes, com poucas linhas. Se você tiver um arquivo gigantesco com 50 megas, 1 giga, que tem 1 milhão de linhas, esse código aqui ele carrega tudo de uma vez para a memória. Então ele não é recomendado para arquivos muito grandes. Esse código que lê todas as linhas e joga numa variável só é recomendado para arquivos pequenos, ali com algumas centenas de linhas, porque ele carrega tudo de uma vez para a memória. Se você quiser lidar com arquivos gigantescos, aí você vai ter que usar essas outras classes do Java, buffered reader, buffered writer para escrever ou reader para ler. Só que aí o código é um pouquinho mais complicado do que esse, beleza? Não é o nosso caso, então eu não vou te mostrar aqui, vamos focar apenas nessa parte, beleza? E aí, gostou? Achou legal trabalhar com arquivos? Então agora sim o nosso projeto está mais realista, porque a nossa professora Marli, quando ela for usar o sistema, cadastrar as turmas e os estudantes, ela não vai deixar o programa rodando para sempre no computador. Ela vai fechar o programa, vai desligar o computador. Então se a gente usasse ArrayList, variáveis, quando se fecha o programa essas informações se perdem, são voláteis. Se você quer guardar de maneira persistente, tem que guardar dentro de um arquivo salvo no computador. Ou usando o banco de dados, que mais adiante eu pretendo ensinar para você como que funciona isso. Beleza? Por enquanto, vimos apenas como trabalhar com arquivos. No caso, arquivos de texto. Eu usei o formato CSV, que é um arquivo bem simples, texto mesmo, string. Tem também o XML e o JSON, só que daria um pouquinho mais de trabalho para a gente manipular esses dois outros formatos. Por isso eu optei aqui pelo CSV, que também é bastante utilizado, principalmente em sistemas antigos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e nos próximos vídeos a gente continua os nossos estudos e eu vou te ensinar o que é esse negócio de exception, que é para tratamento de erros no Java. Um conceito bem importante que você vai trabalhar com isso o tempo inteiro e eu vou te explicar com calma como que funcionam essas exceções e como lidar com elas dentro de uma aplicação. Vejo vocês lá, um abraço, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Tchau, tchau!